Olá, vamos falar sobre um transtorno que vem acontecendo com muita frequência e que é de extrema importância ser cuidado, que é a depressão. A depressão, ela vem por algumas razões. Ela pode acontecer por alguns fatos inesperados, como a perda de uma pessoa da família que não estava doente, que, enfim, sofreu acidente ou infartou, alguma coisa nesse sentido. Pode ser por perda de uma pessoa que já vem sofrendo há algum tempo, então todo esse processo de doença fica muito pesado, fica muito difícil para o ser humano. Pode ser a perda de um trabalho, pode ser a perda de um relacionamento, uma separação, de um namoro ou de um casamento. Isso, então, falando sobre as perdas. Existe uma outra razão que é o estresse prolongado. Quando você está sobre um estresse há muitos anos, então, por exemplo, para quem trabalha em empresa ou para quem é empreendedor, que está trabalhando incansavelmente para ter sucesso profissional, para ter a renda que almeja, e aí com isso tudo acaba voltando toda a sua vida só para o trabalho, esquece da vida familiar, esquece do lazer, esquece da saúde e fica ali só sob pressão, cuidando muito do trabalho. Então isso por um tempo longo, médio ou longo, acaba levando à depressão também. E por situações de não saber lidar com as emoções. Então, por exemplo, com um adolescente isso acontece muito, que é ficar muito nas redes sociais, vivendo muito a vida dos blogueiros, das pessoas que fizeram fama na rede social, e esquecer de viver a sua própria vida e achar que a sua própria vida não é legal, porque não é igual àquela pessoa que ele está vendo ou que ela está vendo ali na rede social com muita frequência. Então parece que aquilo é o certo, aquilo é o que todo mundo teria que viver. E quando eu não vivo aquilo, quando o adolescente não vive aquilo, ele entra em depressão por não conseguir lidar com essa emoção, com essa sensação de saber distinguir o que é do outro e o que é seu. Essas são algumas razões, né, para que a depressão aconteça. Quais os sintomas da depressão? A primeira e mais clara é a tristeza profunda, né? A pessoa fica muito triste. Existem alguns estágios onde ela fica triste, mas consegue trabalhar, consegue se relacionar com as pessoas. Aí um estágio mais avançado, ela fica muito triste e não consegue mais sair do quarto, só quer ficar deitada. Um estágio mais avançado é a hora que ela começa a se automutilar para sentir a dor daquilo que ela está fazendo ali, se cortando, para não sentir a dor daquilo que ela não está conseguindo resolver emocionalmente. Até o último estágio, que é quando a pessoa comete o suicídio. Então, como que eu posso ajudar essa pessoa, né, que está com depressão? Na minha família, ou um amigo, uma amiga? Como que eu posso fazer com que ela volte para ela mesma? Porque a pessoa no estado de depressão, ela está totalmente desconectada dela mesma, totalmente desconectada da família dela. Então, para que ela volte para ela mesma, para que ela entenda muitas coisas ali que ela precisa entender, ela precisa ir para a terapia, ela precisa ir para o psiquiatra, ela precisa tomar remédio. Ah, mas a minha filha não é louca, ah, mas o meu marido não é louco, eu não vou levar no psiquiatra. Isso é uma crença totalmente negativa e irreal. Essa crença não existe. Essa crença não é uma verdade. Ir ao psiquiatra significa que você está indo cuidar de um órgão do seu organismo. Assim como você vai no oncologista, por exemplo, assim como você vai no cardiologista, você vai no psiquiatra para cuidar da sua mente. Existem remédios para produzirem substâncias no organismo que vão te tirar desse estágio de inércia, de tristeza, esse estado depressivo. Então, o que vai acontecer na terapia? Na terapia, a gente vai descobrir, vai fazer todo um tratamento para identificar a razão daquela depressão, por que ela chegou, e vai fazer com que a pessoa consiga resolver as próprias emoções, se reconectar com ela mesma para ela voltar a ser quem ela já foi um dia, né? Alegre, expansiva, trabalhadora, cuidadora dos filhos, do marido, enfim. O que a gente não deve falar para uma pessoa que está depressiva? Levanta dessa cama, vai trabalhar, você está fazendo corpo mole, você está fazendo isso como meio de vida.
Você é bipolar, porque uma hora você consegue ir, outra hora você tá deitada. Gente, não julgue uma pessoa que está depressiva, porque isso vai fazer com que ela se torne cada vez mais depressiva, ela vai se afundar cada vez mais. Então, não tome essa ação, não tome essa atitude, porque isso vai piorar a situação daquela pessoa que você ama. Então, ao invés de você estar ajudando, você está atrapalhando e afundando mais ainda essa pessoa. O que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Levar ela para a terapia, levar ela para o psiquiatra. Isso é a única coisa que você pode fazer. Além, claro, de acolher, né, de entender, de conversar com o psicólogo, seguir as orientações do psicólogo no tratamento com o depressivo dentro de casa. Então, isso é o que dá para fazer, é o que leva à solução. Depressão é um problema que leva à morte e é um problema muito sério a ser tratado.